Paz do Senhor, amados irmãos, com prazer enorme, nós estamos aqui novamente nesta quarta-feira, com o nosso culto de estudos e ensino online da nossa igreja, a nossa amada igreja, Assembleia de Deus, Ministério Unidos em Cristo. As nossas igrejas da cidade de Arapongas e também da cidade de Maringá. Eu quero ser grato a Deus nesse momento, profundamente grato a Deus, por mais esta rica oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, para juntos nós, dessa maneira online, estamos estudando a palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais do que Deus tem reservado para mim e para você nesta noite. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão neste momento participando desta live e também pela vida daqueles que não poderão estar aqui neste momento, ao vivo, participando conosco, mas que com certeza estarão estudando, ouvindo depois a gravação que vai estar lá no Facebook e também no nosso YouTube, tá? Muito bem, queridos, o YouTube da nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério Unidos em Cristo, é simplesmente você entrar no YouTube e procurar pela Igreja Assembleia de Deus, Unidos em Cristo. Existem lá algumas similares com o mesmo nome, meio que parecidos, mas a nossa igreja, com este nome, você vai encontrar com a minha bela foto lá, identificando a nossa igreja, viu? Então, procure assistir, nós temos várias gravações lá no YouTube, assim como temos no Facebook também, mas se você quiser ver no YouTube, nós temos lá também as nossas gravações, viu? Então, procure estar entrando no nosso YouTube, se inscrevendo, nós temos que ter um número grande de inscritos, temos até agora, adivinha quantos? 2. É porque nós estamos começando, tem simplesmente pouquíssimos dias que nós instalamos o nosso canal da nossa igreja no YouTube. Mas entre lá, convide os seus amigos para dar um likezinho, para se inscrever, para aumentar o nosso YouTube, para a gente poder estar postando bastante coisa lá, viu? Estamos só começando e dependemos da tua ajuda. Muito bem, queridos. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, o nosso ensino desta noite, eu quero te convidar para você fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça e vamos falar com Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Senhor, para realizarmos mais este culto de estudo e de ensino, ó Deus, onde juntamente com os irmãos nós estaremos participando, Pai querido, da Tua palavra, Senhor. Estaremos aprendendo um pouquinho mais, Senhor, esmiuçando um pouquinho mais o Teu querer para nós. Meu Deus, eu quero Te agradecer, Senhor Jesus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está participando, pela vida de cada irmão e cada irmã do nosso ministério, Assembleia de Deus Unidos em Cristo, pela vida de cada irmão e cada irmã de outras denominações que estão juntamente conosco, pela vida daqueles amigos que nem evangélicos são, mas são amigos e gostam de estar conosco. Abençoa sobremaneira cada um, Pai. Ó Senhor, enche do Teu poder, da Tua graça, a vida das famílias, ó Pai, os lares, meu Deus, os filhos. Ó Senhor, eu te sou grato porque o Senhor tem nos abençoado em meio a esta pandemia terrível, Senhor, onde esse vírus maldito assola a população do mundo inteiro e hoje especialmente a do Brasil, Senhor, que está em primeiro lugar no número de mortos no mundo, Deus. Senhor, nós te pedimos, Pai,
cumpra-se a tua vontade, Senhor Deus, neste mundo, no nosso país e nas nossas vidas, porque nós sabemos que a tua vontade é soberana, Pai. Ó Senhor, obrigado por cuidar de nós, mesmo em meio a tantos problemas e tantas situações difíceis. Obrigado pela vida de cada filho teu, cada filha tua, Senhor, de cada servo, cada serva. Deus, muito obrigado pelas nossas famílias. E, Senhor, muito obrigado por estar conosco nesta noite, neste estudo, Pai querido. E eu te peço, Senhor, sê conosco sempre, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, meu irmão? Oh, que bom. Estou vendo aqui que até o nosso querido pastor Humberto, lá dos Estados Unidos, está conosco aí, acompanhando essa livezinha de estudo de ensino. Pastor Humberto é simplesmente o sogro da minha filha Daniela, que todos vocês conhecem, né, irmãos? É o pai do Diogo, o marido da Daniela, ok? Muito bem, queridos irmãos, vocês são uma benção. E eu estou feliz porque vocês estão aqui comigo. Vamos lá? Vamos sem mais delongas, porque o estudo de hoje que eu escolhi é maravilhoso. E eu quero que você dê o seu likezinho aí, que você participe com a gente. Largue o seu comentário, vamos juntos mostrar que nós estamos interessados em aprender um pouquinho mais das coisas do Senhor. Amém? Muito bem, queridos, eu como sempre, vocês já conhecem, eu costumo dar um tema para o culto, seja ele um culto da família, seja ele um culto de estudo, de ensino como esse desta noite, eu costumo dar um tema, e o tema desta noite é muito sugestivo para que eu e você possamos estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. O tema desta noite é prioridade e compromisso com Deus. Que tema, não? Prioridade e compromisso com Deus. Você já parou para pensar? Analisa aí agora esse tema comigo rapidamente. Quais são as tuas prioridades com Deus? Mais ainda, qual é o teu compromisso com Deus, meu irmão? Minha irmã, você amigo que está participando conosco. Quais são as suas prioridades e os teus compromissos com o nosso Deus? Na verdade, meu querido irmão e minha querida irmã, nós poderíamos analisar centenas de versículos bíblicos que conta a história de muitos homens e de muitas mulheres da Bíblia que tiveram verdadeiro compromisso com Deus. A Bíblia está recheada de homens e mulheres que tiveram compromisso de verdade com Deus, como também tem aqueles que não tiveram compromisso com Deus e muitos deles pagaram preço alto por isso. Mas eu quero me ater nas histórias daqueles que tiveram grande compromisso com Deus. Nós poderíamos estar citando inúmeros, centenas de versículos bíblicos e citando o nome de homens e mulheres que tiveram grande compromisso, verdadeiro compromisso com Deus. E nós poderíamos estar mostrando aqui as qualidades dessas pessoas como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Amém? Muito bem, mas nós vamos nos ater a algo especial durante esse estudo. Eu quero lembrar você que há 2020 anos atrás, Jesus Cristo, nosso Salvador, abriu mão de toda a sua glória, se encarnou e habitou aqui entre nós, nesta terra em que nós vivemos. No tempo que ele esteve aqui, meus irmãos, o tempo que aqui ele esteve, ele deixou para os que nele creem, aqueles que nele creem, muitos ensinamentos e também muitas ordenanças, onde
nesses ensinamentos e nessas ordenanças, o próprio Senhor Jesus revelou segredos que antes eram segredos ocultos. O próprio Senhor Jesus desvendou muitos segredos na época em que ele esteve aqui nesta terra. E ele fez isso, meus irmãos, com a única intenção de capacitar os seus seguidores para uma grande missão, uma enorme missão. E, além disso, ele quis preparar os seus seguidores para uma promessa especial que nós vamos estar analisando durante esse estudo, viu? Analise comigo a primeira forma de levar você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, a este compromisso sério e verdadeiro com Deus, que nada mais é do que a renúncia. A primeira forma que aproxima você com este compromisso verdadeiro, com esse compromisso sério com a pessoa do nosso Deus, é a renúncia. Mas que renúncia, pastor? Do que você está falando aí? Então quer dizer que eu devo renunciar a alguma coisa para poder ter um compromisso sério e verdadeiro com Deus? Com certeza, meu irmão. Não é alguma não. Nós temos que renunciar a muitas coisas. Coisas que satisfazem o nosso eu interior humano. Nós temos que abrir mão de muita coisa que nós achamos que tem valor para que eu e você possamos ter um contato e um compromisso sério e verdadeiro com Deus. Vamos analisar isso à luz da palavra de Deus, que está lá em Lucas, capítulo 9, verso 23, que diz assim: e dizia a todos, preste atenção, é bíblico, depois você pode acompanhar na sua Bíblia aí, você vai ficar com essa live gravada. Então diz assim, Lucas 9, 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E dizia a todos, preste atenção, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que significa essa mensagem bíblica, meu irmão, minha irmã? Jesus está nos ensinando que para nós seguirmos Ele, para nós termos um compromisso sério com Ele, nós temos que nos negar a nós mesmos. O que significa isso? Negar todas as vontades humanas, todas as vontades e desejos carnais que nós sempre temos. Nós, homens e mulheres, somos deslumbrados por muita coisa que este mundo oferece. As luzes da ribalta que o mundo acende todos os dias para que a gente fique ofuscado pelo brilho dessas luzes é muito grande. Quanta coisa que tenta nos atrair, quantas coisas tentam nos fazer abrirmos mão de estarmos tendo um compromisso sério com Deus para podermos estar tendo um compromisso com as coisas que o mundo oferece. São muitas coisas que tentam tirar a nossa atenção e o nosso compromisso sério que nós temos que ter com Deus todos os dias. Jesus Cristo, nosso Salvador, nos ensina como dar o primeiro passo para um compromisso sério com Deus. Vejam bem, de que forma que ele nos ensina a darmos esse primeiro passo para termos esse compromisso sério com Deus? Através dessa ordenança dada pelo próprio Senhor Jesus. Nós acabamos de ler. Ele está nos ensinando nesta ordenança que se alguém quer vir após ele, negue-se a si mesmo, negue-se os seus desejos, negue-se as suas necessidades, negue aquelas coisas que muitas vezes agradam a nossa carne, mas que não agrada a Deus. E ele ainda diz assim, tome a cada dia, não é uma vez só e depois esquecer não. Ele enfatiza que nós devemos tomar a cada dia a sua cruz, tome a cada dia a sua cruz
e siga-me. Ele também não está dizendo assim para mim, nesta ordenança, que eu tenho que me negar, tomar a minha cruz e carregá-la do jeito que eu achar melhor. Carregar essa cruz para onde eu achar melhor. Não, Jesus está dizendo que eu devo fazer isso tudo, tomar a minha cruz a todos os dias, não é uma vez só, mas é sempre, e segui-lo, para estar no caminho que ele determinou para mim e para você, seguir a direção que ele determinou, para que eu e você possamos estar sendo cada vez mais abençoados, viu? O problema, meu querido, que mesmo com essa ordenança dada pelo próprio Senhor Jesus, o problema é que muitas pessoas não atendem ou não obedecem essa ordem. E essa ordem, não se esqueça, é uma ordenança dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas almas. O problema, eu volto a repetir, é que muita gente não quer obedecer. Hoje nós temos dentro das nossas igrejas, quando eu digo nossas igrejas, eu estou me referindo a igrejas evangélicas no geral, pessoas que estão ali simplesmente como um número, que querem fazer um número dentro da igreja. E Deus não quer você como um número não, meu irmão. Deus quer você atuante na obra dele, levando a palavra, pregando, falando, fazendo, se entregando de corpo e alma, para que a obra dele possa realmente atingir o objetivo principal, que é levar a palavra de Deus até os confins da terra. Então, meus irmãos, nós temos que ser obedientes à ordenança do Senhor, mas a maioria não é não. A maioria não quer saber disto. Quando Jesus Cristo, no início do seu ministério, ele chamou os primeiros discípulos, nós podemos notar algumas diferenças entre aqueles que ele chamou. Todos eles, todos os que ele chamou, tinham seus compromissos, tinham suas responsabilidades nas suas vidas. Alguns eram cobradores de impostos, outros eram pescadores, e por aí afora. Cada um tinha a sua vida, cada um tinha o seu compromisso para poder sobreviver e manter a sua família e cuidar do sustento da sua casa. Porém, escute o que é importante aí agora. Nós estamos dentro da palavra renúncia. O que aconteceu? Quando eles atenderam, estou me referindo aos discípulos que foram chamados por Jesus. Quando eles atenderam ao chamado do mestre, eles acabaram renunciando todas as outras responsabilidades que eles tinham, que eu já citei algumas. Acabaram renunciando tudo e deixaram tudo o que eles faziam para seguir a Jesus Cristo, para ouvir a Jesus Cristo e principalmente para obedecer a Jesus Cristo. É isso que ele está determinando para mim e para você, como discípulos dele, como servos dele, que nós devemos abrir mão de nós mesmos, que nós devemos renunciar às coisas que nos agradam, que nos fazem bem materialmente falando, e segui-lo, ouvi-lo e principalmente obedecê-lo. Esta é a ordenança que ele tem nos dado através desse versículo que eu li para vocês. Meus irmãos, acompanhem comigo. Para se ter um compromisso verdadeiro com Deus, você precisa aplicar na sua vida uma renúncia de corpo e de alma. Se você não renunciar à sua vida de corpo e de alma, como ela é, como ela era, você não vai fortalecer o seu espírito. Você só vai ter o teu espírito fortalecido quando você praticar uma renúncia de corpo e alma. E aí sim você vai estar preparado para segui-lo, ouvi-lo e obedecê-lo, porque aí você renunciou o mundo na sua vida, assim como os discípulos fizeram naquela época, viu? Eu acabei de falar para você que nós temos que ter uma renúncia de corpo e da alma. Vamos analisar o que significa isso, para você poder entender direitinho? Nós estamos numa aula, num culto de
estudos de ensino. Então, nós temos que explicar o que nós estamos falando. Eu falei sobre renúncia de corpo e de alma. Então, vamos analisar primeiro o que significa de corpo. Irmão, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer quando eu digo que nós temos que ter uma renúncia de corpo, significa renunciar aos prazeres da carne. Que carne? A carne que nós assamos na churrasqueira? Não, da nossa carne, porque a nossa carne, ela fala alto no nosso coração. E se nós não renunciarmos exatamente os prazeres dessa carne, ou seja, a renúncia do corpo, nós não poderemos estar seguindo o Senhor Jesus, porque nós estaremos destoando daquilo que Ele tem determinado para mim e para você, para nós estarmos com Ele na glória, quando Ele vier buscar a sua igreja. Então vamos lá, eu quero citar a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acompanhe aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta que ele fez. Vou repetir para você entender direitinho. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? As primeiras coisas que você precisa renunciar, meus irmãos, elas estão ligadas ao seu corpo, porque o seu corpo, o próprio Senhor Jesus está nos ensinando ali em 1 Coríntios 6,19, que o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, nada mais é do que o templo do Espírito Santo de Deus, a morada do Espírito Santo de Deus, viu? Então, as primeiras coisas que eu e você temos que saber é que nós precisamos renunciar a todas as coisas que estão ligadas ao nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como o próprio nome diz, templo do Espírito Santo, ou seja, seu corpo é a morada do Espírito Santo de Deus, viu? E como Deus só habita em lugares santos, por isso eu e você precisamos ter um corpo santo. Ei, acompanha comigo, se o teu corpo é a morada, é o templo do Espírito Santo de Deus, como é que eu vou poder oferecer a Deus um templo, uma morada contaminada, suja, para Ele habitar? Ele não habita, Deus só habita em lugares santos. E se o meu corpo, o teu corpo, o nosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo de Deus, ele tem que estar santo, porque aí sim Deus vai habitar nele, porque Deus é santo e só habita em lugares santos. Por isso, meu irmão, eu e você a cada dia precisamos buscar, sabe o quê? A santidade. A santidade. Como é que está a tua vida de santidade, meu irmão e minha irmã? Como é que está a tua relação de santidade para você oferecer para Deus habitar algo puro, algo santo? Às vezes eu e você reclamamos, às vezes nós percebemos pessoas murmurando por aí, mas Deus isso, Deus não sei o quê, Deus não me ouve, Deus não fala comigo, eu busco, eu oro, eu jejuo, mas não ouça a voz de Deus. Para pensar, como é que está o teu templo? Hã? Como é que está a tua morada, onde Deus deve habitar? Está santa? Está pura? Ou está contaminada? Ô pastor, mas você está sendo muito enfático. Estou assim. Eu estou aqui para te ensinar a realidade. Se você não quiser aprender, eu não posso fazer nada, mas eu não vou te ensinar coisa errada. O teu corpo, a tua vida, a renúncia principal na tua vida tem que ser de corpo. Ou seja, abrir mão das coisas que a tua carne pede, necessita, segundo você pensa, que satisfaz o teu bel prazer carnal. Não é isso não.
Deus não vai habitar na sua vida, Deus não vai poder santificar você se você não se santificar antes. Por isso a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 11, item D, na última parte do versículo, lá no D, diz assim, e quem é santo, o quê? E quem é santo, santifica-te mais ainda. Ô pastor, eu sou santo, né? Eu não sei o que está acontecendo, que eu, sabe? Eu não sei. Eu sei. Tu está longe de ser santo. Pastor do céu, você quer ter a presença do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus na tua vida? Santifica-te mais ainda. É Ele que está dizendo. Se você se acha santo, o problema é que tem gente que é santarrão, não é santo. Santarrão. Sobe no púlpito, às vezes fala em língua estranha, dá rajada, ninguém tem nada, ótimo, rajada de língua estranha, pula, faz piruleta, faz aviãozinho, faz um monte de coisa. Eu sou santo. É nada, você é santarrão. Porque quando você desce do púlpito, você esquece a presença de Deus, você começa a praticar coisas que não agradam a pessoa do Senhor Jesus. Aí o que acontece? A unção do Espírito Santo de Deus se afasta de você e você fica por tua própria conta. E quando você está por sua própria conta, sabe quem que se aproxima? Precisa te falar? Você sabe que é o inimigo de Deus, né? Então, meu irmão, vamos praticar a palavra de Deus. Se tu és santo, se você acha que é santo, não é suficiente, não. A palavra de Deus está dizendo, então seja mais santo ainda, para que Deus possa habitar neste templo santificado, porque Deus só habita em lugares santos. Se tu és santo, santifica-te mais ainda. Mas isso não é fácil. Não é para qualquer um. Tem que estar com a vida verdadeiramente no altar de Deus para estar santificado e se transformar em morada, em templo do Espírito Santo de Deus. Viu? Olha o que eu vou te dizer agora. Está lá, escute bem, em 1 João, capítulo 2, verso 16. Olha aqui, para complementar essa palavra aí, ó. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, eu não estou falando da carne, é Bíblia, ó. As paixões da carne, a cobiça dos olhos, o que os olhos fazem, hein? Meu Deus do céu! Um dia eu vou trazer um estudo aqui para vocês sobre a sexualidade do homem e da mulher, para você ver o que os olhos do homem aprontam na vida do homem, que tira a santidade dele. Hoje não, hoje nós estamos nesse outro assunto que se aproxima, mas não é esse. Então vou repetir. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Tem gente, meu filho do céu, que compra um carrinho novo, misericórdia. A ostentação, vira igual aqueles funkeiros que são funkeiros ostentação, com aquelas correntes dessa grossura de ouro de pendurado. O carro vira o seu altar de dedicações e tudo mais. Por quê? Porque não está sendo a morada do Espírito Santo de Deus. E aí Deus está dizendo para mim e para você, olha, isso tudo não provém do Pai, não provém de Deus, mas provém do mundo. São as coisas, aquilo que eu falei agora de pouco no início, são as luzes da ribalta que brilham para que você se aproxime e fique iludido. Não, diga não, basta a tudo isso. Você tem que saber que se você é santo, você tem que se santificar mais ainda. Por quê? Para que você seja morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estou falando de renúncia, eu falei da primeira renúncia, lembra? Eu falei sobre renúncia do corpo e falei também sobre renúncia da alma. Eu expliquei agora, até agora, a renúncia do corpo. Vamos
Vamos falar um pouquinho sobre a segunda renúncia que eu me referi. A segunda renúncia é a renúncia da alma. Olha bem, esta é a segunda renúncia que nós temos que aplicar em nossa vida, um verdadeiro com Deus. É disso que eu estou falando. É a renúncia da alma. E eu não estou dando aqui um estudo para você que não seja baseado na palavra de Deus. Para isso, então, vamos lá para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, verso 26, que diz assim, preste atenção. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Irmão, misericórdia, irmão. Eu sou discípulo de Jesus. Eu prego a palavra, eu oro, eu expulso, Tem gente que fala assim, eu curo. Mas não é discípulo coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque não teve uma renúncia da sua própria alma. Eu vou repetir. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, o próprio Senhor Jesus está nos ensinando aqui em Lucas 14, 26, que para ser discípulo dele, para ter intimidade com ele, eu tenho que, em primeiro lugar, eu não posso amar nada, nem pai, nem mãe, nem esposa, nem filho, nem neto, nem carro, nem mansão, nem trabalho, nem dinheiro, nem nada mais do que a Deus. Porque se você fizer isso e amar qualquer coisa, qualquer pessoa mais do que a Deus, você não pode ser discípulo de Jesus. Então como é que está a tua vida? Tu tens sido discípulo? Lógico, eu sou discípulo, eu prego aí. Mas, meu Deus do céu, toca num bem material teu para ver o que você faz. Então, meu irmão, desperta tu que dorme. Quer ser discípulo de Jesus, quer ser santo, santifica-te mais ainda. Então renúncia da carne, que eu já expliquei, e agora renúncia da alma. O primeiro grande mandamento instituído por Jesus Cristo, meus irmãos, que está lá em Mateus 22, 37, diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ele não está falando de um pouquinho do teu coração, de um pouquinho da tua alma e algum pensamento em Deus. Não. Amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ou seja, você deve, nós devemos estar totalmente na presença de Deus, disponíveis totalmente para Ele, para que Ele possa nos santificar e dar o retorno que nós estamos. Como é que você quer receber e você se diz isso, diz aquilo, mas na hora de praticar, você foge, você sai pela tangente. Eu volto a dizer, nós estamos falando de renúncia do corpo, que é da carne, renúncia da alma, que é esses prazeres todos. Esta é uma atitude que você deve tomar como prova da sua renúncia. Tudo isso que eu falei, que coloquei os versículos, são atitudes que você tem que colocar em prática para provar para Deus que você renunciou às coisas do mundo e às coisas da carne e da alma que te traem e te levam para longe de Deus. Isso tudo, agora presta atenção no que eu vou falar. Lembra lá do título? Lembra? Prioridades. Para quê? Para que nós estejamos cada vez mais na presença de Deus. Então, isso tudo que eu falei para você é uma questão de prioridade. Você deve saber o que vem em primeiro lugar
e assim por diante. Se você não souber que, em primeiro lugar, tem que estar a pessoa de Deus na tua vida, as tuas prioridades estão todas erradas e furadas, viu? É claro, escute o que eu vou te dizer aí. A palavra de Deus está dizendo que Deus acima de tudo, de pai, de mãe, de filho, de trabalho, de dinheiro, Deus acima de tudo. É claro que você não vai e não deve deixar de amar os seus pais, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus irmãos, seus amigos, irmãos da igreja. É lógico que não. Mas acontece que Jesus ensina aqui que você deve amá-lo acima de tudo e de todos. Ele não está dizendo, deixa de amar teu pai, deixa de amar tua mãe, deixa de ter prazer em algumas coisas. Não. Ele está dizendo, acima de tudo que existe, ama primeiro a mim, primeiro a Deus. A gente costuma falar aí nas nossas conversas, dentro das nossas igrejas, que a realidade da hierarquia é o quê? É Deus em primeiro lugar, segundo lugar a igreja, terceiro lugar, perdão, a família, terceiro lugar a igreja. Não é isso que a gente fala? Mas toda vez que a gente pode, a gente põe Deus em último lugar. Se preocupa com tudo, com todos, e fala que é servo. Mas a hora que é para agradar, para fazer, obedecer a Deus, não, esse negócio não serve para mim não. Esse negócio não dá para mim não. Esse negócio aí está fora do que eu quero. Rapaz, eu sou crente, mas isso daí não. Não é Deus em primeiro lugar? Não é para você renunciar a tudo e colocar Ele em primeiro lugar? Como é que está a tua prioridade, meu irmão? Eu estou falando agora da prioridade. Como é que está a tua prioridade? Quer ver um exemplo de prioridade? Escuta aí o que eu vou colocar para você. Você se levanta cedo para trabalhar. Você trabalha o dia inteiro. Escute aí. Chega em casa tarde. Você mora longe da sua igreja. Aí no dia de culto da semana que tem na sua igreja, por exemplo, na nossa igreja nós temos 1 ou 2 cultos por semana quando não está em época de pandemia, ok? Normalmente nós temos culto de domingo e mais 2 cultos na semana. Mas daí você trabalha, levanta cedinho, quase de madrugada para ir trabalhar. Já levanta cansadão, né? Trabalha o dia inteiro, não vai nem para casa almoçar porque você mora lá no bairro distante. E daí você simplesmente no dia, vamos dizer, numa terça-feira ou numa quinta-feira, tem culto na quinta-feira, ótimo, mas eu não vou, sabe por quê? Porque eu saio do meu emprego cansadíssimo, eu saio extremamente cansado e não tenho ânimo para ir no culto. E depois a igreja é longe da minha casa, até eu sair da igreja, ir para casa, eu vou chegar tarde, até eu tomar banho, até eu jantar, comer alguma coisa, assistir uma TVzinha, eu vou dormir de madrugada. Aí no outro dia eu vou levantar mais cansado ainda, entendeu? Então melhor, sabe o que eu vou fazer? Não vou no culto não, vou só no domingo, pronto, vou só no domingo. Ou então arruma um monte de outras desculpas, né? Tem gente que abre mão do culto até para ficar assistindo novela da Globo em frente à televisão, se contaminando de todas as formas erradas, mas não vai no culto. Aí, então voltando para o caso daquela pessoa que chega cansada, isso é a grande maioria, viu? Pensa que é 1 ou 2, não. É a grande maioria. Então não vai no culto. E não vai porque entende que precisa descansar para no outro dia estar bem para poder trabalhar. Eu tenho que trabalhar bem, eu tenho que chegar bom no serviço, não posso cansar, então não vou no culto. Qual foi a sua prioridade nesse caso, meu irmão? A sua prioridade nesse caso foi colocar em primeiro lugar o quê? O seu trabalho. É importante sim. E deixou em segundo lugar ou terceiro lugar ou nem colocou o culto a Deus. Logo, o seu compromisso com Deus ficou abalado, porque não foi cumprido a contento. Eu quero te perguntar o seguinte, você amou a Deus dessa forma acima de tudo como Ele ensinou? Nesse caso,
do seu cansaço, você está amando a Deus acima disso tudo? Ah, não, eu estou cansado, o trabalho merece que eu chegue descansado, então eu não vou não, porque senão isso. Deus está dizendo para você, Ele quer o teu amor acima de tudo, acima do teu trabalho, acima do teu cansaço, acima da tua família, acima do teu dinheiro, acima da tua novela da Globo, acima de qualquer coisa. Ele em primeiro lugar, e você sempre está colocando Ele em segundo plano, ou pior, até esquecendo de plano. E como é que ficou sua alma, que está sempre relacionada a sentimentos? Alma é uma coisa que está sempre relacionada a sentimentos. Como é que ficou nesse caso? Estou dando só um exemplo. E a alma está sempre relacionada a sentimentos, e o maior dos sentimentos é o amor. Ama a Deus sobre todas as coisas. É o amor. E aí, como é que ficou? Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, vem o sentimento do amor por Deus. É justamente neste sentimento do amor por Deus que Jesus quer a sua prioridade. Se você está dando prioridade no teu amor por outras coisas, por mais importantes que seja, é óbvio que o teu trabalho é importante. Ô pastor, o senhor está falando aí, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu mantenho minha casa, eu faço isso, eu faço aquilo, fruto do meu trabalho. Amém. Está indo bem? Quer ir melhor? Ama a Deus acima disso. Primeiro Deus. Deus não está dizendo para você, e nem eu estou traduzindo aqui para você, que é para você pedir as contas, largar o trabalho, chegar atrasado. Não. Mas mesmo que você esteja cansado, coloca Deus em primeiro lugar e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Coloca Deus como principal prioridade na tua vida e Ele vai transformar a tua história, Ele vai mudar o teu cativeiro, Ele vai abrir porta onde não tem porta e Ele vai te dar a vitória que você precisa, meu irmão. Está acompanhando aí comigo? Deus tem que ser a principal prioridade da nossa vida. Se você amar outra pessoa, outra coisa mais do que a Deus, você não poderá ser seu discípulo. Vocês viram ali a Bíblia que nós lemos. E a sua busca por um verdadeiro compromisso com Deus estará verdadeiramente comprometida. Por quê? Porque você está amando mais do que a Deus, ou outra pessoa, ou alguma outra coisa, alguma outra situação. E Deus está dizendo para você, não, eu em primeiro lugar. O teu primeiro amor tem que ser para mim, para que eu possa dispensar todo o meu amor para você. Eu não recebo, eu não consigo, não dá certo, eu tento, eu estou desanimando, o meu trabalho isso, a minha esposa isso, a minha filha aquilo. Rapaz, para de murmurar, ama a Deus sobre todas as coisas, bota Ele como prioridade na tua vida e você vai ver o que é que Ele vai fazer para que você possa ter uma vida verdadeiramente santificada na presença dEle. Você está entendendo? Está acompanhando comigo? Esse é o nosso estudo de hoje. Escute o que eu vou te dizer agora. Para ter um compromisso verdadeiro com Cristo, é isso que nós estamos falando, de prioridades para se ter um compromisso verdadeiro com Cristo. Nós temos que entender o que significa o reino de Deus. E sabendo o que significa o reino de Deus, nós temos que colocar o reino de Deus como prioridade e em evidência na nossa vida. Duvida? Palavra de Deus, Mateus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, verso 33, diz assim: mas buscai primeiro o quê? O trabalho, o amor, a casa boa, o carro novo, o dinheiro, a conta farta, as viagens, o avião, meninê, buscar tudo isso mesmo. Não! Deus está dizendo assim para você, mas buscai primeiro o reino de Deus. Além do reino dele, ele está dizendo, e buscai também a sua justiça. Irmãos, buscai primeiro, não é em segundo lugar, não é em terceiro, não é o cansaço que está atrapalhando eu buscar o reino de Deus. Para!
Você tem agido errado até hoje. Muda. Ah, mas esse pastor é muito bocudo. Ele fala de um jeito... Irmão, quando você toca o dedo na ferida, arde. Deixa arder. Jesus vai curar a sua ferida. Ei, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas aquelas outras coisas que eu tanto gosto, hein? Aí ele diz para você, então, na palavra dele, e todas as demais coisas, tudo que você quer, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele está ensinando para mim e para você, se eu e você buscarmos primeiro o reino dele e a justiça dele, o resto vem de forma tranquila, vem a saúde que você não tem, vem o dinheiro que você não tem, vem o trabalho que você não tem, vem a satisfação dentro do lar, acabam-se as brigas, a confusão, acaba-se o desajuste conjugal, acaba tudo, porque você amou e buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, Deus em primeiro lugar. Então Deus garante para você que as demais coisas Ele vai fazer pela sua vida. Só crer. Só crer. Nos dias de hoje, meu irmão, nos dias atuais, o que mais nós vemos são pessoas que colocam Deus em segundo, terceiro e até em último plano, quando não esquecem dele por completo. Mas Jesus Cristo, nosso Salvador, instruiu justamente o contrário. É isso que Jesus está dizendo, que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós somos confrontados a colocar o reino dele em primeiro lugar na nossa vida. A sua justiça em primeiro lugar. Mas a maioria de nós não faz isso, mesmo sabendo que ele está garantindo, porque Jesus não é homem para que minta, viu? Ele está garantindo para mim e para você que as demais coisas serão acrescentadas, mas você não faz, você fica titubeando, você fica saindo pela tangente. Acontece que muitos, por falta de fé, conseguem renunciar às suas prioridades, às suas próprias prioridades, e não a prioridade de ter Deus em primeiro lugar. Não, muitos não conseguem, isso é por falta de fé. Agora você vai dizer que eu não tenho fé, pastor? Lógico que você tem, você é um crente bully. O que é bully? Bully não é de pouca fé? Então você é um crente bully, um crente de pouca fé, sim, porque você não está colocando a prioridade de ter Deus em primeiro lugar na tua vida. Isso significa que você está simplesmente deixando de colocar Jesus como prioridade na sua vida. Ou seja, e para colocar Jesus como prioridade na nossa vida, nós temos que abandonar tudo para seguir a Jesus Cristo. Mas qual tem sido as nossas prioridades, irmão? Quer ver o que eu vou te falar aqui agora? Quantas horas você trabalha por dia? Acompanhe aí comigo. Quantas horas você dorme por noite? São bastante. Você trabalha várias horas por dia, dorme várias horas à noite para poder restabelecer o seu organismo, né? Quantas horas você gasta na frente da TV? Assistindo, desculpe dizer, mas é verdade, muitas vezes porcarias que enchem o teu lar, que estão destruindo o teu lar porque você está com a porta aberta para o inimigo estar entrando através de programas absurdos dentro da tua casa, mas você fica ali horas a fio, entretido com aquele filme miserável que está destruindo o teu lar. Você fica ali vendo porcarias que só trazem destruição para a tua vida. Mas está ali, quantas horas você gasta na frente da TV? Quer ver mais? Quanto tempo você passa na frente do computador? Internet, quantas horas? Quantas horas você passa com o teu celularzinho por dia, hein? O teu smartphone por dia? Quantas horas você gasta com as coisas do mundo? Quantas horas? Inúmeras horas. Quase as 24 horas do dia. Agora a pergunta é, e para Deus? Você tem reservado pelo menos alguns minutos do seu dia? A maioria não tem, irmãos.
meus irmãos, meus amigos, a maioria não tem reservado alguns minutos para Deus, não. Não ora na hora de dormir, não tem um contato com Deus na hora que acorda, passa o dia inteiro só correndo atrás de problemas, dificuldades e coisas que você coloca tudo em primeiro lugar e esquece de estar na presença de Deus, porque Ele vai te dar as demais coisas. Está tudo difícil, está tudo enrolado. Se você colocar Deus, sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão resolvidas. É a palavra dele que garante, rapaz. Você não acredita, por isso você paga preço. Preço. São tantas prioridades por dia que deixamos as sobras. As sobras. Quando deixamos as sobras do nosso tempo para Deus? Isto é, se sobrar algum tempo, não é verdade? É o caso da prioridade financeira. Você já parou para pensar nessa área também, que tem muita gente dentro das igrejas, muito crente, só murmurando e reclamando quando a gente toca nessa área da prioridade financeira. É, por exemplo, o exemplo dos seus dízimos e das suas ofertas alçadas. Nós ignoramos quando o pastor nos ensina sobre dízimo, o dízimo ser a primícia dos seus ganhos. Porque nós nos preocupamos em colocar em primeiro plano as nossas prioridades. E se sobrar alguma coisa, aí sim eu vou lembrar de Deus. Tudo errado. Tudo errado. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos devolver para Deus os 10%, que é o dízimo e as ofertas alçadas, em primeiro lugar. Por isso que a maioria de vocês, escuta o que eu vou falar agora, eu já falei isso várias vezes na igreja e vou repetir aqui agora. Por isso que a maioria de vocês paga preço alto, trabalha, nunca consegue comprar o que quer, nunca consegue sair daquela dívida do banco, do cartão, de não sei o quê, e está cada dia com uma vida mais miserável. Por quê? Você miseravelmente está metendo a mão na parte que é de Deus. Ah, pastor, vai falar de dinheiro agora? Estou enjoado de ver pastor rico andando de avião, andando de carrão, tendo um apartamentão. Tem pastor de todos os tipos, ok? Mas eu estou me referindo aqui à parte que deve ser devolvida para Deus para a manutenção da casa de Deus. Assim como tem pastores, como os nossos pastores das nossas igrejas, que não ganham um centavo, não tiram um centavo, muito pelo contrário, põe, porque a igreja tem que ser mantida, tem que pagar aluguel, luz, água, tudo, impostos e tudo mais. E se não é o dízimo e a oferta alçada que Deus determina aos irmãos para devolverem para a casa dele, para casas permanecer abertas, para continuar pregando a palavra de Deus, não, eu vou dar dinheiro para ladrão, não. Pastor é tudo ladrão. É melhor que eu olhar para você e dizer que todos os homens são ladrões, todos os políticos são safados, são ladrões. Não são, não são. Tem pastor não serve? Tem. Mas nós temos que nos pautar pela palavra. Se o pastor botar a mão na devolução do teu dízimo e do teu dinheiro para a casa do Senhor e fizer mau uso, você não tem a menor dúvida, ele pode estar rico, cheio de mansão, cheio de avião, cheio de tudo. Deus vai cobrar dele. Deus não deixa passar em branco, não. Deus não vai se deixar usar por falsos pastores, por pilantras que se dizem pastores. Não, não. Então a prioridade, meus irmãos, é exatamente cumprir o compromisso com Deus. A prioridade em primeiro lugar é Deus. Então quando eu recebo o meu salário, a prioridade é eu tirar os 10% e devolver para Deus. O que sobrou? Ah, meu Deus, não vai dar para pagar tudo. Eu tenho água, luz, telefone, de prestação do carro, prestação da casa. E agora? Você está enganado. O único lugar na Bíblia em que Deus permite que nós façamos prova dele é quando ele manda eu e você devolvermos o dízimo e depois fazer prova de mim. Está escrito lá, Malaquias 10, depois de fazer prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar uma bênção tal. É Bíblia.
Ele está dizendo que se você colocar ele em primeiro lugar e fazer a coisa certa, ele vai abrir as janelas do céu e derramar uma bênção que você não vai acreditar. O que significa bênção tal? Significa que você vai ter a saúde restaurada, que você vai ter a situação financeira equilibrada, que você vai ter prazer nisso, naquilo, naquele outro, porque você foi fiel a ele. Não estou me referindo a ser fiel para pastor, para cabra que não tem nexo, que usa as coisas de Deus para fazer coisa errada. Não, mas o teu compromisso não é com essas pessoas, o teu compromisso é com Deus. Pode crer nisso? Agora eu vou te dizer uma coisa, se você deseja ter um compromisso com Deus de forma sincera, coloca, como nós já vimos até agora, coloca ele em primeiro lugar na sua vida e creia que ele cumprirá a promessa que ele fez de suprir as suas necessidades. As necessidades básicas, principalmente, que é comer, beber e se vestir. Você não vai passar necessidade. Isto é pensar em termos do reino de Deus. Isso é pensar em manter a igreja do Senhor, a casa de Deus aberta e funcionando com as portas abertas para que Ele possa, através da casa dele, abençoar aqueles que dele necessitam. Viver em função, meus irmãos, do reino, em função de Deus e do reino de Deus, e fazer a diferença entre os que seguem e os que não seguem a Jesus Cristo. Nós temos que fazer a diferença entre aqueles que seguem e os que não seguem. Obedecendo, colocando Deus acima de todas as coisas, da família, dos bens materiais, de tudo. Se você fizer isso, você está pensando em reino de Deus. Se pensar dessa forma, você vai fazer a diferença entre os que seguem ao Senhor e os que só falam, que só tem conversa mole, só blá blá blá. Tá? Querem ver como eu te confirmo isso daí? Acompanhe aqui comigo o que diz a palavra de Deus, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É mesmo? E Deus continua falando para você, quando tu, que é fiel, passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43, versos 2 e 3. É Deus que está dizendo para você, venha o que vier, venha ebola, venha o vírus que está atacando o mundo agora aí, o coronavírus, venha o que vier. Ele está dizendo para você, não temas, porque eu sou contigo. Está com as mãos estendidas para você. Então você precisa perseverar. O que é perseverar? A palavra perseverar, ela é oriunda da grega, que no grego perseverança é upomone. E sabe o que é perseverança? Perseverança significa firmeza e resistência sob qualquer circunstância. Firmeza em quem? Em Deus. Resistência a quem? Ao diabo. Sob qualquer circunstância. Porque aí o diabo fugirá. E tem mais, se você perseverar, a palavra de Deus, ela garante a mim e a você que você terá a certeza de estar com Ele na glória quando Ele vier buscar a sua igreja. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 24, verso 13, mas aquele que perseverar, que confiar, que estiver na presença dele acima de todas as outras coisas, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Salvo do quê? Do mundo, das intempéries do mundo, dos ataques do inimigo, dos ataques do povo humano, da gente que só quer te destruir.
Persevera até o fim, colocando Deus acima de qualquer coisa. Só alcançará a promessa final aquele que permanecer firme na fé até o fim, sabendo que a prioridade maior é o próprio Deus na sua vida. Então, meu irmão, para terminar, eu quero dizer para você, se você deseja ter um compromisso com Deus da forma sincera e honesta, como nós aprendemos nesse estudo, aplique esse estudo, aplique tudo o que nós falamos aqui na tua vida e você vai ver o que Deus vai fazer com você. E acima de tudo, meu irmão, faça um compromisso com Deus em primeiro lugar e um compromisso consigo mesmo. Um compromisso de mudar das atitudes erradas que você tem tido até agora. De achar que não, isso não dá nada não. Isso daí para mim não se aplica. Mude de atitude para que Deus possa transformar a sua vida numa morada santa, num templo do Espírito Santo de Deus. Viu? Afinal, você pode até conseguir enganar as pessoas dizendo que mudou. Mas não mudou. Fazendo com que elas acreditem que você tem um compromisso com Deus. Mas você sabe claramente que está levando uma vida de engano e Deus também sabe, porque Ele conhece teu coração. Ele é onisciente e é onipotente para mudar a tua história. Coloque Deus como prioridade na sua vida e tenha um compromisso sincero com Ele e verá realmente o resultado em sua vida espiritual e material ser transformada para o melhor que Deus tem reservado para você. Amém, meu querido? Amém, minha querida? É isto. Aqui nós terminamos esse estudo de hoje. Eu quero agradecer a Deus por me permitir estar mais uma vez na vossa presença, trazendo um estudo desta magnitude, para que você possa pensar. Não desligue esta tela que você está me vendo, não, e diga, e continue tudo na mesmice. Não faça isso. Pode transformar a sua vida em um templo do Espírito dele, para que você seja verdadeiramente abençoado, se você não tiver esse compromisso com ele. Eu te trouxe as formas, te trouxe as explicações. A você cabe colocar em prática, amém? E Deus vai verdadeiramente abençoar. Irmãos, antes de encerrar fazendo oração, eu quero esclarecer algo importante. Preste atenção, não desligue ainda não. O nosso prefeito, ele baixou o decreto permitindo, também o nosso governador e o nosso prefeito, permitindo a reabertura das igrejas. E eu fiz reunião com os pastores de Arapongas e também já falei hoje com os pastores de Maringá. Nós vamos estar reabrindo os nossos templos na cidade de Arapongas e na cidade de Maringá no próximo domingo, viu? O culto de estudo da quarta-feira vai continuar sendo online, como está sendo esse hoje, e o culto de quinta-feira também vai continuar sendo online, viu? Nós estamos reabrindo as igrejas para os cultos de domingo, por enquanto. Se a coisa continuar caminhando direitinho, não houver nenhum empecilho, tudo transcorrer da forma mais correta possível, que nós vamos estar passando para os pastores das nossas igrejas, todas as normas editadas no decreto dos dois prefeitos. E se tudo der certo, tudo estiver acontecendo a contento, num breve espaço de tempo nós retornaremos para um culto no meio da semana também. Mas por enquanto, o culto de quinta-feira continuará sendo por aqui. O de quarta-feira, que é um culto de ensino como esse, continua sendo. De quinta, o culto da igreja, o culto normal, vai ser ainda no sistema online. E no domingo, sim, no domingo nós teremos já, a partir deste domingo, então eu estou esclarecendo para todos os irmãos que a partir desse domingo nós voltamos a partir das 19 horas com o culto em Maringá e em Arapongas, viu? Dentro das normas, com todas as restrições que os decretos
colocaram, e ninguém queira, por favor, transgredir as normas e os decretos. Eu vou estar passando essa semana ainda para todos os membros a forma como deverão se comportar para não trazer danos para si próprio, para seus familiares e nem para a nossa igreja e os nossos pastores que lá estarão. Viu? Porque eu, particularmente, pastor Onofre, pastor Aristides, não poderemos, como pastores, estar participando dos cultos ao vivo, porque a lei proíbe que a gente esteja lá e nós temos que ser obedientes. Mas nós estaremos acompanhando, participando, mesmo no culto presencial, com algumas chamadas online, e estaremos juntos. Estaremos também no culto normal de toda quinta-feira, fazendo a nossa live, viu? Tá claro, meus irmãos? Eu vou mandar um WhatsApp para cada um de vocês e nos grupos, com todas as explicações como deverão se comportar, quem pode ir e quem não pode ir. Mas estaremos reabrindo em nome de Jesus. Amém? Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Eu quero entrar agora na unção do Espírito Santo de Deus para orar por você e por todos nós. Fecha o teu olho. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez eu te sou grato, Pai, por este culto de ensino, de estudos que acabamos de ter, Senhor. Te glorifico pela vida de cada um que participou, que ouviu, que ficou até o final, e também pela vida daqueles que ainda vão assistir na gravação que vai ficar no Facebook e também no YouTube, Pai. Meu Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e tem cuidado de nós. Eu te peço, Senhor, continua derramando do teu poder, das suas bênçãos sobre a vida de cada filho, de cada filha tua. Ó Senhor, e seja conosco no culto de amanhã e também nos cultos já que estaremos retornando nos domingos nas nossas igrejas. Pai, eu te peço, Senhor, continua nos orientando e fica conosco, nos abençoando, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque suas mãos em posição de recebimento. Eu vou para a minha e a tua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam amplamente derramadas sobre todos nós. E somente você que crê diz amém. Fique em paz e o Senhor vos abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém?